Felipe Andreoli e a querida Cissa Guimarães, que me substituíram ontem aqui no encontro. Graças a essa substituição, eu pude me despedir do melhor sogro que eu poderia ter tido na minha vida. Um homem íntegro, honesto e que era muito carinhoso comigo, só tinha palavras sempre de elogio. Então, muito obrigada por terem permitido que eu estivesse lá com ele. O nosso sentimento para você, Fátima. Obrigada. E hoje a gente vai conhecer aqui mulheres incríveis também, que enfrentaram o preconceito por causa do peso, deram a volta por cima e viraram Miss Plus Size e estão encantando e embelezando o nosso auditório. É uma aula de autoestima. Nós também vamos conhecer um projeto que destaca sabores da Amazônia, respeitando o meio ambiente e valorizando cooperativas locais. E vamos continuar, é claro, acompanhando as notícias sobre o trágico acidente com o avião na Colômbia, com os jogadores da Chapecoense, jornalistas, dirigentes, tripulantes. Vão passar essa manhã com a gente a atriz Dira Paz, o ator Jean-Pierre Noé, Patrick de Sol Nascente, bem-vindo. Bom dia também para minha parceira psicanalista Lígia Guerra. Vou convidar vocês para se sentarem. Muito bom ter vocês aqui, viu? Olha só, a gente vai começar logo conversando com o repórter Cleiton César, que está em Chapecó e está também com parentes das pessoas que morreram. Oi, Cleiton, tudo bem? Sobre exatamente com pessoas lá que estão enfrentando essa dor, né? Exatamente, Fátima. Um abraço para você, para todos ligados aí. A comoção vai aumentando, o tempo vai passando, né? Fica essa expectativa em cima da chegada dos corpos aqui em Chapecó. 71 pessoas, 71 mortos, todos identificados já lá na Colômbia. Nós estamos aqui na Arena Condá ao vivo. Tentar conversar aqui com o pai do Felipe Machado, zagueiro da Chapecoense, que estava no voo, né? Uma das vítimas. O que o senhor tem a falar nesse momento? É claro que a dor vai aumentando, mas existe uma solidariedade bastante grande, né? Não só na Colômbia, mas aqui também no Brasil e poderíamos dizer no mundo todo, participando do encontro com a Fátima ao vivo. Olha, o que eu vou te dizer, gente? Questão do clube, não tenho o que comentar, né? O clube está dando uma cobertura, tanto para mim como com a esposa do Felipe, para a nossa família toda. É uma coisa que não tem explicação, entende? Eu acho que um pouco dessa dor é amenizada, né? Pela situação que eles estão criando, só que é difícil, né? Por exemplo, eu vim de Porto Alegre sozinho de carro, porque eu achei por bem vir sozinho. E passa tudo pela tua cabeça. Perdão, o senhor estava passando aqui, o seu nome é? Osmar Machado. Seu Osmar, passaram alguma coisa sobre a chegada dos corpos a Chapecó? Foi passado algo para vocês? Não, o que a gente está sabendo é que provavelmente vai chegar amanhã. E nós estamos aqui esperando, né? Felipe Machado, zagueiro da Chapecoense, né? Ele estava no banco de reservas agora, mas foi titular durante praticamente toda a temporada. O senhor já conversou com algum dirigente da Chapecoense, desses que estão aqui? O torcedor, de que forma ele recebeu na cidade? Não tem explicação, né? O pessoal te recebe aqui como se... Desde o primeiro dia que o Felipe chegou aqui, ele comentou comigo. E o recebimento, a diretoria é uma coisa impressionante. E o Felipe provavelmente iria até renovar o contrato, permanecer aqui, porque ele só falava da cidade, né? Gostava demais dos diretores, uma responsabilidade muito grande, né? Um clube que te oferecia para te tanto receber como 15, como 30 dias. E não tem explicação, é uma pena, né? Que aconteceu tudo isso, mas... Aí tu vem aqui, né? Traz o teu filho e recebe os pedaços agora. Tá aí, Fátima, o pai do Felipe Machado, então, o zagueiro da Chapecoense, né, vítima desse acidente. Pois não, Fátima? Não, estou dizendo, é uma dor que a gente pode ver ele expressar. E foi o filho dele que fez alguns dos vídeos mais divertidos que acabaram sendo mostrados durante toda a cobertura, dentro do avião, falando das escalas, brincando com os amigos, registrando aquele momento que para ele era tão, tão importante. Então, esse pai que vê esse momento desse filho, olha só a foto que ele mostra, eu não sei se é a filhinha do Felipe com ele. O senhor dá licença, é a filhinha do Felipe com ele? Ela veio ontem aqui, né? Ela veio na missa e me trouxe. É o Felipe Machado com a filhinha dele, aqui mesmo no gramado da Arena Condá. E você destacou muito bem, viu, Fátima? O Felipe era um dos jogadores mais alegres, mais animados pelo momento da Chapecoense, né? Destaco novamente, foi titular durante praticamente toda a temporada, Chapecoense campeã estadual, Chapecoense que pela primeira vez chegou numa terceira fase de Copa do Brasil, o primeiro catarinense a chegar a uma decisão de uma competição internacional, o sexto brasileiro a chegar na decisão da Copa Sul-Americana.
Obrigado pela atenção, muita força para toda a família. Muito obrigado a todos. Queria agradecer o apoio de todos os meus colegas, meus amigos que mandaram mensagem, né? Isso está confortando a gente. Legal, obrigado. Então, o pai do Felipe Machado, zagueiro, deixa eu devolver a foto aqui para ele. Fátima, então, só para atualizar as informações, né? Os 71 corpos foram identificados, existe uma força-tarefa envolvendo as funerárias de Medellín para que sejam os corpos embalsamados da forma mais rápida possível, até para que comece, né, esse traslado para o Brasil. Agora fica a expectativa em cima dos voos da FAB, né? Quando eles vão chegar aqui no Brasil e quando vão chegar em Chapecó. Informação repassada há pouco por funcionários da Chapecoense é de que possivelmente até amanhã ao meio-dia, no máximo até amanhã, o meio da tarde, o final da tarde, todos os corpos estarão aqui na cidade de Chapecó e vai acontecer um velório coletivo. O velório coletivo vai acontecer nesse espaço que nós vamos mostrar agora, ó, eles estão montando, né? E é bem possível que os 71 corpos venham a Chapecó para o velório coletivo. Na programação também, primeiramente apenas os familiares de jogadores, dirigentes e também jornalistas que morreram nessa tragédia, eles que vão ficar no gramado. Na sequência, vai existir um momento desse velório coletivo em que os torcedores da Chapecoense terão a oportunidade para se despedir dos grandes guerreiros da Associação Chapecoense de Futebol. Fátima. Obrigada, Cleiton, pelas informações. A gente fica com você o tempo que for necessário, caso você tenha alguma outra informação para passar para a gente. Muito obrigada. É um assunto que mexe tanto, fica tão difícil a gente ficar tocando nesse assunto, né? Esse pai ali, estando naquele mesmo gramado e mostrando a filha. É tão difícil falar de morte em geral. E quando a gente fala sobre isso com criança, né? E antes disso, eu preciso falar de uma coisa que foi o resultado do que a gente viu até agora. Se realmente as causas que foram apresentadas pelo governo da Colômbia estiverem certas, né, pela Agência de Aviação Civil, e for falta de combustível que levou à queda desse avião, é algo que realmente aí passa da comoção para uma revolta tão grande de saber que era algo evitável, né? Que não fica na categoria só do acidente, né? Porque parece como se fosse um suicídio, não? Um crime, né? Foi um crime. Quase comparável com aquele de Malásia, porque o dono da empresa era que piloteava também, não? Uhum. Como pode ser que ele não havia essa previsão de ter mais abastecimento de gasolina? É uma coisa que não se pode acreditar. Desde o início, quer dizer, havia uma dúvida em relação ao tamanho desse tanque de combustível, do porte do avião, para fazer uma viagem tão longa, né? E agora você chega à conclusão de que realmente ele já chegou à altura de Medellín com 4 horas e 15 voadas. E é um aeroporto conhecido pela dificuldade de aterrissagem e de próprio você levantar voo. O cenário é um cenário muito difícil. Muito montanhoso em volta, né? Montanhoso em volta, íngreme. Ainda chovia na hora, o clima não estava bom, né? Eu acho que é um conjunto de fatores. A gente realmente tem que esperar, né, Fátima, a conclusão das investigações. A gente sabe o quanto... para todo mundo que voa muito, a gente, né, que tem que voar, né, não tem como. Isso machuca, é uma sensação de todos, eu acho. Esse luto é um luto brasileiro, é um luto que a gente tem que absorver e tem que viver. Eu acho que vai ser uma sensação visual muito incrível ver esse campo tomado por eles, né? De outra forma. Mas... Eu acho que mais do que um luto nacional, é um luto mundial, né? Porque o tipo de morte assim é muito dolorosa. Eu sinceramente, eu não consigo nem pensar na causa, só consigo pensar nas histórias de cada história que aparece, do pai mandando mensagem pro filho, pra mulher falando que tá com saudade do filho, que a mulher indo buscar o vestido, o outro que acabou de ser vendido porque é a primeira vez que faz um grande sucesso. Eu acho que a dor da família é maior do que qualquer... Agora, e muitas vezes... Desculpa no francês, mas agora já está feito, né? A M já está feita. É verdade. A tragédia já São muitas histórias individuais, né, que poderiam ter se desdobrado de uma maneira muito diferente. A do radialista... Nem falar. Eu tinha um Twitter de um torcedor de Chapecoense que falava: eu torço por um gol de São Lourenço. Claro, para que o Chapecoense não tinha ido para a final. Que o goleiro que fez esse milagre no final. E foi a defesa do goleiro, do Danilo. Exatamente. Mas eu estava pensando que agora, além dessa tristeza que temos todos mundialmente, também há um fato bom, que é a solidariedade de todo o planeta
Não, o que se viu ontem na Colômbia foi de uma beleza foi lindo, cara, incrível. Ali a gente percebe assim que o ser humano tem saída, tem solução. Porque quando você vê aquele estádio, as pessoas todas terem ido para lá na hora do jogo, tanto lá quanto na Arena Condá, né? Lá mais de 50 mil. Para se manifestar e em apoio a essas famílias, foi de uma beleza. E eu acho também que é preciso viver a dor, é preciso chorar, é preciso que a gente realmente divida com as famílias essa dor, porque a gente sente a dor, mas dividindo, é isso. Ela fica um pouquinho mais leve. A Lígia pode ajudar a gente nisso. Muitas vezes, os parentes, a mulher, as pessoas às vezes criticam, alguém postou já nas redes sociais, ou alguém está dando entrevista nesse momento. Meu Deus, as pessoas precisam dividir aquela dor. É como se aquilo ajudasse a manter por um pouquinho mais, eu imagino, vivo o seu filho, aquela história de vida, aquilo tudo, né? O pai ali falou, né, cara, que quando ele chegou lá, a dor era um pouco menor, porque recebeu um carinho de todos. Né? Exato. É uma forma exatamente de receber o afeto e de compartilhar o sofrimento e tentar entender aquilo que a gente tem dificuldade, até de aceitar a morte. E nós vemos, por exemplo, as crianças perguntando, eu vi algumas crianças perguntando, né, por que o time faleceu? Você veja, é uma questão assim de olhar o time como uma unidade, como uma vida, porque as crianças tinham contato muito direto na rua também com os jogadores, né? Sim. Então você vê assim que todo mundo quer dar um sentido e eternizar, né, o que eles fizeram pela população de uma forma geral. E como é que se fala com criança sobre isso, né? Porque, olha, nós temos aqui números dos 19 jogadores que morreram, a gente viu ali o Felipe com a filhinha, né? 12 têm filhos, são 18 crianças no total. Ainda tinha a esposa do Tiaguinho que está grávida. Ou seja, tinha a esposa do nosso colega Guilherme Van Laas também grávida. Quer dizer, e já tendo 2 filhos anteriores. Como é que você fala sobre isso com uma criança? Ainda mais com filhos anteriores. Então, nós temos que pensar sempre que tem fases. A criança, por exemplo, até os 3 anos, ela vai olhar muito a ansiedade dos pais. Né? Dos 3 aos 5, ela vai achar que a pessoa vai se ausentar por um período. E depois dos 5 aninhos, ela começa a criar algumas historinhas na cabeça dela. Será que foi o bicho-papão? Será que foi a bruxa? Ou será que foi algo que eu fiz? Por isso que a gente tem que explicar bem claramente para a criança essas questões. Nos 7 aninhos, eles já começam a entender e querem compreender o motivo. Foi acidente, foi doença, eu posso ficar doente também, eu também posso me acidentar. E com 10 aninhos, então, eles têm a subjetividade realmente da morte internalizada, ela passa a entender e a poder viver até com os pais, né, no caso a mãe que ficou, os avós e primos, o processo de luto. Eu achei interessante você dizer que a gente às vezes fala achando que está fazendo certo, mas que o termo descansar não é um bom termo para a gente dizer para a criança. Ah, fulano descansou. Exatamente. Então, quando você vai falar para a criança, você tem que ver em qual dessas etapas ela está, fazer perguntas para a criança, como que você está se sentindo, o que você acha que aconteceu, para você entender o mundinho dela, em qual etapa ela está, e não dar mais informação para a criança do que ela tem suporte para aguentar. Porque às vezes você acelera o processo. Então, não falar que papai descansou, porque ela pode ficar com medo de dormir, ou não querer que a mãe e os irmãozinhos durmam, porque vai que também eles somem, né? Você não privá-la das informações que ela te pede, para ela se sentir confiável e até para ela poder externalizar, às vezes, a raiva, a revolta, porque às vezes eles sentem raiva em muitos momentos. Por que o papai do céu levou meu pai? E por que o papai do outro está aqui do meu lado, do lado dele e não está comigo? O que eu fiz de errado? Então, não deixar as fantasias tomarem conta. Né? Porque as crianças, a fantasia delas às vezes é mais forte do que o sofrimento até. Mas eu acho que a revolta também é para os adultos, a explicação para os adultos, porque esse avião viajou com a seleção argentina. E eu me lembro muito bem que Messi, quando desceu desse avião, ele falou já que como a Associação de Futebol Argentino, hoje falávamos, permitiu que nós viajáramos tão mal nesse avião. Então, talvez essa tragédia podia haver sido prevista, não sei como dizer, podia haver sido evitada. Não é tão assim, tão casual. Nós entramos sempre em um avião e todos estamos pensando sempre o mesmo, tomara que não caiga, não? E daí o luto fica até mais difícil, porque daí você tem uma compreensão de uma extensão maior de dano, que é o que poderia ser evitado. Poderia ser evitado, que a Fátima colocou no começo. Né? São várias histórias que estão sendo movimentadas, porque o luto lá em Chapecó vai ser um luto globalizado ali. Todas as escolas vão ter que trabalhar com essas crianças, com essas famílias, porque a cidade toda está de luto. Muita gente, todo mundo, uma cidade de 200 mil habitantes, um pouquinho mais, com uma equipe de futebol fazendo o sucesso que está fazendo, é claro que todo mundo tem um amigo, um primo, né, conhecido ali naquele grupo.
Eu vou pegar aqui só o microfone para conversar. A gente estava falando de como falar. A gente tem aqui na plateia, a Sandra veio assistir o programa e vai participar com a gente. A Sandra precisou dizer para um irmãozinho de 3 anos. Foi a morte do pai de vocês? Foi a morte do meu pai. Bom dia, Sandra. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada a você. Você precisou contar para ele. Porque meus irmãos mais velhos já eram casados, eu já não tinha mãe, meu pai se casou de novo. Então era eu, minha madrasta, né, e ele. Aí ele chegou perto de mim e falou assim, ele me chamava de tia. Eu falei, tia Santa, cadê meu pai? Aí eu não tinha psicologia nenhuma para falar com criança, né? Que eu falava assim, morreu. Eu dou notícia assim. Aí eu pensei na hora, eu falei, se papai foi pro céu. Aí ele perguntou para mim, mas o que ele foi fazer no céu, né? Eu falei, ele foi ficar com o papai do céu. O papai do céu estava muito sozinho, ele foi ficar lá. Mas ele não vai voltar nunca mais. Eu falei para ele. Ele falou assim, não gosta desse papai do céu. Por quê? Por que ele não chamou o pai dele? Ele tinha que chamar o pai dele. Olha, aí passou que um pouquinho, aí eu comecei a chorar e tal. E ele ficou assim, passou um pouquinho, estou escutando barulho, em casa um barulho. Eu morava em Divinópolis, uma cidade pequena, eu pensei assim, deve ser barulho de vizinho, né? Ele estava em cima da cama da minha madrasta, tinha um crucifixo, batendo no crucifixo com a vassoura, e arrebentou o crucifixo. Ele tinha quantos aninhos? 3 anos? Ele tinha 3. Eu falei, não gosta desse papai do céu, ele tinha que chamar o pai dele, não o meu pai. Ou seja, quer dizer, claro que ela tentou fazer o melhor possível, né? Mas acabou gerando nele uma situação de inconformismo, né? E isso Mas é importante também. Desculpe. Não, depois também, assim, a minha madrasta foi conversando com ele, todo mundo foi conversando. Hoje ele já é um homem, ele tem 40 anos, super bem resolvido, tranquilo também. Porque a gente foi contando que lá em casa não tinha também isso de falar, descansou e morreu. Igual eu liguei pro meu outro irmão, ele falou, tudo bem? Eu falei, não, tudo bem não, papai morreu. Ele, puf, desmaiou do outro lado. Porque às vezes eu dou notícia, eu sou péssima para dar notícia. Não, mas eu acho que dentro do teu, assim, essa autocrítica também a gente tem que cuidar, porque às vezes os pais começam a se exigir coisas que eles também estão em processo de luta, a família também está sofrendo, e é isso que você colocou também, né? A gente também tem que elaborar como adulto a nossa dor, mas é importante deixar a criança externalizar para que amanhã depois ela não se torne uma alienada. Porque se os pais começam a dizer, você não pode sentir, você não pode ter revolta, como é que a mãe depois também ela vai ser uma pessoa que vai lutar pelos direitos dela, que vai se colocar na sociedade? Então, faz parte deixar sair e até para você poder ouvir o que ela está te dizendo e acolher de uma forma que você possa dar uma sustentação emocional para a criança. Algum de vocês perdeu alguém na infância que lembre que foi um momento difícil? Eu lembro da morte do meu avô. Eu era bem eu devia ter uns 4, 5 anos. E eu lembro que da minha mãe sentada no banco, eu não estava entendendo muito. Eu tenho essa imagem na minha cabeça até hoje. Da minha mãe sentada num banquinho baixinho, chorando, e eu tentando... Eu fiquei até meio chateado com o meu avô, que eu achei que meu avô que tinha... Feito alguma coisa, mas ela te falou ido embora, tinha... Ela te explicou ou não? Sua mãe te explicou? Eu não lembro muito bem disso. Eu lembro dessa imagem da minha mãe chorando, né? E do meu sentimento de meio de revolta com o meu avô, porque ele tinha ido embora. Tinha sumido, né? Tinha sumido. Mas, pô, morte é a única coisa certa da vida, né? E para qual a gente nunca está preparado, nunca está preparado, né? Ainda mais assim. Ainda mais assim numa tragédia. Você teve alguma tragédia. perda em criança, alguma coisa assim? Olha, graças a Deus não perdas tão próximas, mas a primeira perda que eu lembro, eu acho que eu deveria ter uns 3, 4 anos, nós tínhamos na nossa família um vizinho, uma família vizinha igual a nossa. Nasceu um lá, nasceu um aqui em casa. Então eu considerava os vizinhos meus pais também. O Vicente e a Mundica. E o Vicente faleceu num naufrágio, ele salvou várias pessoas e foi vítima depois de salvar várias pessoas. E eu lembro desse dia, dessa comunicação, e foi um dia, assim, que a primeiro contato com a morte, né? E era um contato que não era, assim, era de curiosidade. E você não compreende totalmente a perda, exatamente o que você falou. Você ouve a palavra, mas aquilo não faz parte. Mas eu percebi a tristeza das pessoas. Então, acho que a criança... ela percebe no outro, né, muito, porque ela não... Exatamente, essa ansiedade familiar. Eu lembrei de uma que no dia que meu pai morreu, ele tinha 7 anos de idade e eu ouvi na secretária eletrônica, porque meu pai estava no hospital, eu estava chegando de viagem. Eu fui pegar ele na casa da mãe dele, a gente chegou em casa, eu liguei a secretária, estava no banheiro, só ouvindo os recados, de repente, volta pro hospital que teu pai faleceu. Primeira coisa que eu pensei nele, que não lembro o que tu sentiu, eu não lembro nem o que eu falei pra ele, nessa hora é muito difícil. Você lembra, Sai? Cara, exatamente eu não lembro porque essa família toda fica de luto, então, tá todo mundo sofrendo ali, é meio complicado, assim, você não...
Eu lembro que eu não sabia, eu não podia chorar porque eu era o filho mais velho, tinha que resolver o enterro. Ainda tem isso, né? Quando a pessoa é o filho mais velho. Tinha meu filho do meu lado, eu fiquei super preocupado com ele. A gente já tinha visto meu pai no hospital, estava mal. Eu falei, vovô agora morreu mesmo. Acho que ele tinha 7 anos, talvez. Quando começa, eu fui deixar ele com a mãe dele, ele não queria me deixar de jeito nenhum, né? Tipo, não, agora tu vai sair do meu lado. Eu lembrei que, por exemplo, o Inácio, meu filho que já tem 8 anos, ele se despediu da bisavó dele e indo no cemitério também. E não foi com 7, acho que foi com uns 5 anos e eu achei que foi muito importante. Primeiro, ele amou o cemitério, ele achou a coisa mais linda que existia, ele queria passear com 5 anos, né? Ele achou lindo, ele achou aquelas estátuas a coisa mais linda e foi curioso. Então, a presença da criança no velório, com essa inocência do processo do que é a morte, trazia alegria. Às vezes me acha, você pode falar isso melhor, mas às vezes acha que não é inocência, às vezes me acha que é mais maturidade do que a gente. Parece que a gente fantasia muito sobre a morte, porque a criança fala, pai, quando você morrer eu posso ficar com seus discos? Aí a mãe vira e fala, não fala assim, teu pai... Não, teu pai vai morrer um dia. Mas é inocência, assim, eu fico mais com essa teoria, porque a criança, ela não tem essa abstração, ela ainda não, muitas vezes ela não tem a extensão da falta que a pessoa vai fazer, é o jeitinho dela lidar com isso. Mas muitos pais devem estar se perguntando, leva ou não leva o meu filho? Pois isso foi uma questão e a gente decidiu levar e eu achei muito importante. Então, porque ele realizou ali aquele momento do adeus. Dependendo, você tem que sempre ter um medidor como pai e como mãe da sensibilidade. Se você tem filho, eu já atendi situações assim que os pais eram meus pacientes, perderam alguém, e o filho de 9 anos tinha menos condição de ir do que o de 7. Então você tem que ter essa sensibilidade de perceber o suporte emocional de cada criança, porque umas são mais sensíveis que as outras, né? E o de 9 tem mais entendimento, talvez. Ele deveria ter, mas não conseguiu ir. E o de 7 foi. Então, na verdade, ouvir a criança também, né? Porque acho que ela vai poder se manifestar. Lá será um velório coletivo. Talvez nesse aspecto torne tudo um pouco mais tranquilo para a criança ir, porque ela vai estar ao lado de outros coleguinhas, de outras crianças, filhos de amigos. As escolas vão ser fundamentais na cidade como um todo nesse momento também. A gente vai a Medellín, o repórter Júlio Oliveira está lá, e ele tem informações exatamente sobre isso, sobre a vinda dos corpos para o Brasil. A expectativa parece de começar a sair daí hoje, né, Júlio? Bom dia, Fátima. Bom dia a todos. A gente sentindo essa ansiedade no que trouxe o Cleiton César agora há pouco, agora a expectativa e a ansiedade dessas famílias para a chegada dos corpos. Nós, mais uma vez, estamos aqui em frente ao Instituto Nacional de Medicina Legal, onde foram encaminhados todos os corpos, e a informação é que todos eles já teriam sido identificados, ou seja, a identificação já dos 71 corpos. Lembrando que nós temos aqui 3 horas mais cedo em relação ao horário de Brasília, por isso muito cedo aqui ainda em Medellín, não temos uma informação oficial de quantos corpos já teriam deixado aqui o ML, mas a informação que durante a madrugada vários carros já deixaram aqui o ML, levando corpos para as funerárias. Estes corpos sendo encaminhados às funerárias para que sejam preparados e depois estariam sendo transferidos para o aeroporto, um aeroporto menor aqui de Medellín, onde serão concentrados para posteriormente serem transportados ao Brasil. Ou seja, a previsão, e a gente vem acompanhando realmente as autoridades, o ML, trabalhando com muita velocidade, entendendo essa ansiedade das famílias, a preocupação, trabalhando com muita velocidade para a liberação. Infelizmente nós perdemos o áudio, mas deu para entender que eles estão começando, então, exatamente esse processo. Tem mais uma questão hoje que antigamente você poderia até esconder de uma criança por um tempo, mas hoje em dia, com todo mundo tão conectado, essas crianças tão interessadas e inteligentes, elas acabariam sabendo. É muito difícil você manter uma criança à parte disso, né? Pode ser até mais traumatizante, né? Exatamente. Numa rede social. Dependendo dos comentários, né? Dependendo do que ela veja também. Então é importante tentar evitar que a criança nesse momento acesse, porque tem pessoas que às vezes são muito infelizes nas suas postagens, né? Colocam coisas que agridem e que a gente não consegue nem entender, né? Por que colocaram aquilo. Então proteger a criança disso, sim, eu acho que é bem importante. Texto e foto, né? Fotos, principalmente vídeos, coisas assim que realmente não... Que não vão acrescentar, não vão agregar, não vão trazer nada de positivo. A gente tem um menino aqui, o Lucas, ele... Oi, Lucas. Lucas está com 11 anos, né, Lucas? Tudo bom com você? Tudo. Está com 11 anos. E você teve a perda do seu avô no ano passado, foi isso? Sim.
E como é que foi para você receber essa notícia e lidar com isso? O que te ajudou? E que você, por exemplo, se você pudesse dizer para as crianças, ajudaria elas também? Que foi muito de repente, assim, eu não consegui assimilar muito rápido. Eu demorei, eu tive até que entrar no psicólogo para me ajudar. E eu diria que é uma coisa que não tem como você controlar. Que é muito difícil, que vem de repente, você não espera, é difícil você lidar. E que é para ter calma, que uma hora vai passar. Hoje você já se sente um pouco melhor? Sim. Sim, se sente? Você é a mãe dele? Sim. Como é seu nome? Isabela. Isabela, ele disse assim, foi uma perda, de repente a gente precisou, ele precisou de um psicólogo. O que fez você notar que, assim, que ele ia precisar de uma ajuda a mais do que só dos amigos e dos parentes? Porque ele começou a ficar com comportamento estranho, ficar muito isolado. Aí a gente triste sente, mesmo, né? Tristinho. Não queria muito participar, vir brincar no play, que ele sempre gostou. Aí a gente começou a notar, quando a criança fica muito fechada, né? Alguma coisa tá estranha. E com 10 anos, quer dizer, ele já tinha 10 anos, já tinha total compreensão do que era a morte, de que não haveria retorno, sim, né? Mas ele era muito ligado ao avô, porque o avô cuidava dele, ficava com ele. Eu trabalhava, meu marido também. E aí ele ficava cuidando dele, entendeu? Uma relação muito próxima, muito né? Muito próxima. É verdade. E é uma idade já... Muito obrigada. E como ele falou, ele percebeu que foi necessário o uso do trabalho de um psicólogo para apoiar, para ajudar a digerir aquilo tudo, né? Uma das coisas até, assim, que eu fiquei muito feliz foi de ver que o time todo, né, assim, que a equipe está dando o suporte do médico, mas também o suporte psicológico. Falaram muito disso, né? Porque às vezes a pessoa, ela tem, a mãe percebeu, felizmente, estava atenta ali, né? Isso é ótimo. Você tem aquela depressão natural da perda, mas às vezes a depressão, ela se estende um período maior. Porque a criança perdeu a referência do avô, mas também uma parte de nós também morre com quem parte. Então, essa é a grande questão, que a nossa história também é interrompida com aquela pessoa e entra uma coisa que é chamada saudade. E como cada um de nós lida com isso, é que vai fazer a diferença. Então, às vezes, o suporte é necessário até para os pais saberem por onde que a gente acessa de novo a saúde mental da criança. A gente tem... Oi, Dira. Não, é porque me lembrou uma história que você falou do tempo. Os índios, uma parte dos índios brasileiros tem um costume que quando morre alguém, eles obrigam todo mundo a ir chorar todo dia durante 3 meses naquele túmulo. É obrigado, você não quer ir chorar, mas você vai lá e fica... Tem que ir, né? Tem que chorar, tem que fazer... Você não tá afim, mas você vai lá chorar. Mas ela falou isso, porque é um tempo que você tem que se permitir para depois dos 3 meses, parar de chorar. E recomeçar e fazer outro tipo de homenagem. Então, eu acho bonito porque eu acho muito importante o tempo de viver o luto, não tem como fugir dele. A fuga desse luto é que eu acho que traz complicações depois. A tentativa tentativa de evitar o assunto e depois ele volta, né? Porque você está sentindo mal. É dolorido, mas é importante, né? É importante voltar. Acho que a gente vai voltar com o Cleiton, que tem mais informação pra gente e que está em Chapecó. Oi, Cleiton. Olha, Fátima, estou aqui com o zagueiro Demerson. O Demerson, que era uma das opções de viagem na defesa da Chapecoense zagueira. Eram 3 os defensores, né? Dos 3, o Caio Júnior optou por um deles. Tinha o Demerson, tinha o Rafael Lima e também o Marcelo. Acabou optando pela viagem com o Marcelo. Demerson, qual foi o último contato que você teve com o grupo de jogadores nessa viagem para a Colômbia? O último contato que nós tivemos, né, foi na sexta-feira, antes da viagem do grupo para São Paulo, né? O último treinamento que foi feito foi um treinamento bem descontraído, um recreativo, onde o clima era o melhor possível, né? O mais positivo pelas conquistas que estávamos vivenciando até então, pelo momento que o clube vivia, o melhor na história do clube até então, né? E esse foi o último treinamento, né, que estive com meus companheiros, que pude desfrutar da presença de cada um. Depois seguiram viagem para São Paulo, né? Onde de lá já foram direto para a Colômbia, Medellín. Você tinha uma afinidade, uma amizade bastante grande com o atacante Bruno Rangel, que é o maior atacante da história, né? Artilheiro da história da Chapecoense com 81 gols. Você chegou a conversar com o Bruno em algum momento, durante a viagem? Então, nós temos um grupo do WhatsApp, né? Que antes dos jogos, depois dos jogos, a gente sempre manda mensagens de boa sorte no jogo e depois de parabenizando a todos, né?
E na segunda-feira, por ter essa amizade com o Bruno, eu mandei uma mensagem para ele, era mais ou menos umas 8 horas do horário do Brasil, né? Desejando boa viagem, desejando boa sorte, que Deus abençoasse, né, a viagem e que quando ele chegasse lá desse notícia. Mas essa mensagem nunca chegou, infelizmente, né? Então, quando foi mais ou menos meia-noite aqui do Brasil, eu olhei o telefone, olhei para minha esposa e falei, poxa, o pessoal ainda não chegou lá. A mensagem não deu entregue, não tá só com um pontinho. Mas amanhã tá entrando de manhã, eu vou deitar, que Deus abençoar, a viagem vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. E amanhã, quando eu acordar, vai estar a resposta, né? Tenho certeza que Deus está protegendo eles. E quando foi às 3 horas da manhã, comecei a receber notícias, ligações, né, mensagens. E aí eu vi a fatalidade que havia acontecido, né? Muita tristeza, porque são pais de famílias que se foram, amigos muito próximos, né? Porque aqui na Chapecoense se criou uma família, um grupo de amigos, um grupo realmente que se dava muito bem, né? E é inacreditável, cara. A gente não consegue acreditar ainda, sabe? Agora pela manhã eu fui... O Arthur Maia, que era um dos meus companheiros, era meu vizinho de porta, né? E alguns familiares dele chegaram ontem à noite e minha esposa pediu o chaveiro porque fizesse uma cópia da chave, porque o Arthur havia levado as 2 chaves da casa dele. E agora pela manhã nós fomos lá abrir o apartamento para os familiares dele. E é muita tristeza, cara, porque... Você abre a porta do apartamento, você vê as coisas dele, você vê os pertences dele, saber que ele não vai estar mais ali, saber que os bolos, às vezes, que minha esposa fazia por ele ser solteiro, morar sozinho, entregava para ele, sabe, com todo carinho, que ele não vai estar mais ali, sabe. É realmente muito, muito difícil. E assim, a mensagem que eu quero levar dos meus companheiros, dos meus amigos, dos pais de família que se foram, realmente de amigos, né, de pessoas do bem, pessoas felizes, pessoas alegres e que sempre fizeram o melhor por todos. Agradecer a homenagem que foi feita ontem a todos, né, agradecer a todas as homenagens que têm sido feitas para todos esses guerreiros, essas pessoas que são merecedoras. Gostaria tenho certeza, não só eu, mas todos, que essa homenagem que foi feita ontem tivesse sido feita por um bom resultado ontem, após o jogo, por uma grande vitória, por um grande resultado, mas infelizmente essa homenagem foi feita pelo óbito, pela morte dos nossos amigos. Então, gostaria de agradecer todo o apoio que nós temos recebido, não tem sido fácil, e gostaria de pedir a todos que continuem orando pelas famílias, pelas vidas, né, de todos os familiares, porque realmente a gente precisa muito, tem sido muito difícil, eu nunca havia vivenciado uma situação dessa, então tem sido realmente muito complicado. Obrigado, Demerson, zagueiro da Chapecoense. Então, ele que por pouco não esteve na lista de viagem para a Colômbia para o primeiro jogo final, onde aconteceu toda essa tragédia. Volto contigo, Fátima. Obrigada, Cleiton. Olha, no próximo bloco a gente vai conhecer um projeto que une sustentabilidade e sabores típicos da Amazônia. E a Dira, que é do Pará, acho que deve conhecer muita coisa, vai conversar com a gente sobre isso. Estamos de volta recebendo visitantes de São Paulo, Ceará, Paraná, Pernambuco, também aqui o pessoal de Roraima, Rio Grande do Sul, Paraíba e ainda alunos do Colégio Brasileiro aqui do Rio de Janeiro. Vamos dar bom dia para onde hoje? Bom dia vai para Curitiba, São José dos Pinhais, no Paraná. Então pode dar, um beijo grande para todo mundo. Olha, mas hoje a gente vai ter um segundo bom dia. A Lígia, que é de Santa Catarina, essa terra que está, né, sofrendo tanto, queria também mandar um bom dia pro pessoal. Exatamente, eu quero falar pro pessoal de Santa Catarina que eu tô assim, muito sensibilizada com tudo, dizer que a gente está aqui juntas, agradecer o espaço, Fátima, em nome de toda Santa Catarina. E eu deixei um recadinho para vocês todos nas minhas redes sociais, Lígia Guerra, psicanalista. Se você quiser deixar o seu recado, a gente compartilha esse momento juntos. É exatamente isso. Nosso bom dia vai durante todo esse período também, certamente, para todas essas famílias. Eu vou convidar para vir para cá agora o João Hermeto. Oi, João, chega para cá. Olá. O João, ele na verdade é geógrafo de formação, mas é um empresário da área da culinária e um interessado muito fortemente na preservação da nossa cultura e dos nossos sabores na Amazônia, né? É verdade. Você começou a se interessar por isso quando? Bom, desde lá dos tempos de faculdade eu frequento a Amazônia. Depois como músico também, eu sou músico também, frequentei para tocar, acompanhar artistas e tal. E agora como
empresário, né? Eu sou sócio lá do Aprazível de Santa Teresa. E a partir dessa filosofia nossa de saber quem faz os ingredientes, né? Saber exatamente de onde vem e como é produzido, né? Vem, como é que é, o que usa para fazer e tal. A gente foi indo no café, no arroz, né? Em tudo que a gente consegue. Tem um mapa até de umas áreas que vocês percorreram para buscar. Exatamente. Parar, ela já começou a comemorar. Tudo lá. Tá tudo lá, é isso? Tudo lá. Exatamente. Então tem Barcarena, Irituia, Tailândia, Medicilândia e Santarém. São cidades de onde... O que você encontrou nessas cidades? A gente encontrou... Bom, a viagem foi justamente para o ingrediente, né? A gente acabou caindo nesses lugares lindos. A gente teve o apoio da OCB, que é muito legal, a Organização das Cooperativas Paraenses lá, que me ajudou nessa logística. E fui abraçado por Irituia, foi o primeiro lugar. O que você trouxe? Tem alguma coisa que veio de Irituia? Aqui a gente tem a farinha d'água de Irituia, farinha de tapioca, que são produtos quase que de origem, né? São técnicas que eles conservam. Pode provar, gente. Pode. É a técnica que mais fascina, né? A técnica, pois vocês vão reparar que é bem crocante ela. Você sabe que tem um esporte, né? Pode fazer de batom esse esporte? Eu não vou buscar, mas você joga fora, assim você prova na feira. Então vai. Assim, bem crocante, hein? Foi bom. Só umazinha fora. Bem crocantezinho. É assim que prova a farinha na feira. Você faz assim... E aí, gente, veio a ideia dessa questão da sustentabilidade, né? A gastronomia, ela é uma excelente ferramenta de preservação, por exemplo. Porque, no caso da Amazônia, o que a Amazônia dá de melhor? Árvore, né? Uma usina de árvore. Então, consumir os produtos da floresta significa manter a floresta em pé. Exatamente, se elas passam a se tornar necessária, né? Eu queria que o nosso Jean-Pierre provasse alguma coisa muito especial. Você conhece a culinária da Amazônia? Não eu tem. Posso sugerir? Pode. O que você sugere? Você gosta de frutos do mar ou não? Gosto. Tá, não é muito apaixonado, né? Já vi, não. Ela já fez, né? Então, bom, olha, eu ia falar alergia, justamente do caranguejo. Mas você pode ali também, se você chocar. Não posso, diabético. Então. Caranguejo. O caranguejinho. Eu, assim, vou fazer... As honras da casa. Faça as honras da casa. Deixa eu segurar assim. Dira, esse caranguejo vem de Bragança, você deve conhecer? Conheço. Olha, gente, eu vou ser suspeita para falar aqui, porque eu acho que nós... Não, uma coisa... Mas vem cá, eu também não posso provar. Não, por favor. Caranguejo é faturo. Caranguejo é tipo... Tá em alguma novela? Pô, já é pequenininho, a pessoa ainda nem oferece, né? E Dira, que isso? eu vi você comentando você gosta de caranguejo? Mas não é pato e tal, né? Eu falei, porque não mas aí eu fui percebendo o original que é o pato, uma né? leitura. Né? Exatamente. Esse aqui é o quê? É a galinha no tucupi. Lá a gente, por costume, a gente faz pescada no tucupi, a gente faz também... O tucupi é o caldo, não é? O caldo da mandioca temperado, né? Fervido durante 3 dias, porque é da mandioca braba. Venenosa, né? E esse aqui, Rio e Mar, esse aqui é Rio e o Mar da Santarém foi um nome que a gente deu para esse prato, que é um peixe chamado uritinga. Vou provar, né? Vamos pegar o Rio e Mar. Ao feijão de Santarém, que é um feijão típico lá da região de Santarém. E acompanhado dessa iguaria, que eu não sei nem se Dira já experimentou azeite de Tucumã, extraído a frio. Tá aqui. Tá aí. Inclusive é a maior fonte de vitamina A do planeta, né? Então tem essa questão muito bom. Tucumã é uma coisa incrível. A árvore é uma palmeira gigante, lindíssima, com os espinhos que os índios usam para fazer agulha e tal. Ainda tem esses desdobramentos de uma única árvore, tantas coisas, né, que são beneficiadas. E delicioso. E dá essa cor laranja, tá vendo, gente? Quando a gente come tucumã... Fica tudo laranja, né? Pra tirar do dente. Dia 2, toma aí. Esse é uma sobremesa? Sorvete de taperebá. Taperebá. Pode isso é uma provar. parceria... Muito doce? Não, é doce, é doce. E mas ele ele lembra muito cajá, pra quem não Cajamanga, conhece. né? Não, cajá do Nordeste. Do Nordeste. Cajá pequenininho. Pequenininho, amarelo, ele é muito parecido. Qual a diferença que você vê nele? Eu acho ele mais um pouco menos ácido, ele é mais eu acho redondo, que ele né? é mais pronto para comer na né? Amazônia. A minha sensação lá era de que um tinha mais espinhos e outro menos. Não um mais tem carnudo espinho. e outro mais
com uma frutinha amarela e cítrica, assim, com uma semente grande, assim, no meio. E esse aqui é a estrela, né, mundial, né? Exatamente. Estrela, nosso açaí, você ouro gosta? negro. Isso aqui é uma açaí é uma fruta. É uma leitura que a gente fez. Pois é, tô vendo guacamole que a gente de açaí. fez, exatamente. Esse é salgado, olha. Da chefe Ana Castilho. Ela fez essa leitura porque a gente fez o exame do açaí, né, no nutricional. A gente viu que o perfil de gorduras do açaí era muito parecido com do feijão, né? Do azeite de oliva. Ah, tá. Porque... O perfil lipídico. Ah, sim. E aí a gente falou, então vamos brincar como se fosse um azeite, né? E aí a gente fez um guacamole com cebola, um pouquinho de limão, sal. Agora, é interessante também, vocês que pesquisam muito a origem, porque o açaí pode ser perigoso, ele pode ter um transmissor do barbeiro, não é isso? Super perigoso, ele deve passar pelas boas práticas. Quer dizer, você saber de onde você compra, né? Tem que saber. Fundamental. O ideal é que todo alimento a gente saiba de onde seria maravilhoso, né? Todos os alimentos têm esse, exatamente. No caso do açaí, é o barbeiro que se aloja nas árvores e acaba transmitindo a doença através do fruto. Mas tem uma técnica, se eu não me engano, que no processamento da lavagem das sementes antes do descasque. Hipoclorito aí e tal. pronto, aí para você ficar se garantir. Um lado ruim da globalização é a gente perder um pouco saber a origem, né, sabores, das origens, de quase tudo ser o frango, ser parecido em todo quanto é lugar, os temperos principalmente. Lindo isso aqui, é uma delícia, cara. Essa guacamole tá demais. Uma delícia. Né? Então, né, cara? Olha só. Quer mais uma, Marcelo? Enquanto isso, eu vou conversar com... Eu não sabia que que o Jean-Pierre era diabético, né? Senão a gente teria trazido alguma coisa sem açúcar para ele. O próprio açaí. O açaí não... Esse pode. Com limão. Com limão e sal. Olha só, Vedira, você é do Pará, mas você trabalhou agora recentemente, velho Chico também, e falava-se muito de preservação, tinha todo um cuidado que acabou te levando para a indicação com a Beatriz para Melhores do Ano. Beatriz botou você lá esse ano. Estou tão feliz por isso, porque é um trabalho que foi feito com todo amor, dividido com o público inteiro do Brasil, principalmente com o Nordeste. E essa indicação, ela reflete o carinho por um trabalho que a entrega, a gente faz um mergulho muito definitivo num personagem, né? Você abre mão de você muitas vezes. Eu falo, a gente passou muito mais tempo de personagem no ano da novela do que durante esse ano, do que com a nossa roupa mesmo. Então, como é um prêmio do público agora, né, Fátima? A gente vai aproveitar para fazer essa convocação para vocês votarem, porque vai ser a indicação uma é dos colegas de profissão aqui, os colegas aqui da Globo que indicam quem merece estar nessa final. E a partir de agora você é que assume o controle e decide quem vai ganhar. Muito bom. Jean-Pierre está com o Patrick, em Sol Nascente. Sim, Patrick Lambert, que é capitão de barco pesqueiro. Estou contracenando com Silvia Bandeira, temos uma química maravilhosa. E todo o elenco, é um elenco que é uma família, com essa novela de Sol Nascente. Uma homenagem ao seu pai, o nome, né? Porque seu pai não era Patrick? Exatamente, como você está muito bem informado. Sempre. Meu pai era Patrick, mas é incrível, porque o personagem no começo se ia chamar Dominique. Mas como apareceu um personagem que se chama Damasceno, que agora todo mundo conhece, Emílio, que está maravilhoso também, eles mudaram, mas eles não sabiam que meu pai, o Walter Negrão, não sabia. Mando um beijo enorme para Walter Negrão, que é a segunda novela que eu faço dele, do Flor do Caribe, que ele escreveu o Duque primeiro, e agora o Capitão. E bom, então é uma linda homenagem para meu pai. Lançando o primeiro trabalho, olha. Sim, obrigado. Jean-Pierre Noé. É músicas em francês. Obrigado. São todas músicas da época dos anos 60, Yves Montand, Jacques Brel, Gilbert Bécaud. É um pouco uma homenagem também ao meu pai e, enfim, sou muito feliz. Obrigado por apresentar. Obrigado. Não imagino, um prazer receber vocês. Queria agradecer muito a sua presença, oferecendo pra gente esse banquete logo de manhã. Estar com vocês aí. Muito obrigada. Sei que no próximo bloco a gente vai conhecer mulheres que enfrentaram preconceito por causa do peso, mas deram a volta por cima. Elas são exemplos inspiradores para quem precisa melhorar a autoestima. Já, já. O Natal já está pertinho e hoje, mais do que nunca, ele é símbolo de um monte de coisas, de união, de boas energias e, claro, de troca de presentes.
Mas vamos combinar que assim que recebemos uma lembrancinha, a gente quer aproveitar logo, ainda mais as crianças. É muito frustrante quando elas ganham aquele tão sonhado presente e aí ele está sem pilha, ou tem uma que não funciona direito. Na hora de presentear alguém com brinquedos ou eletrônicos, não esqueça as pilhas Duracell. Só elas garantem que os aparelhos funcionem melhor e que a brincadeira dure mais. Fora que ajuda no bolso, né? Porque Duracell dura até 10 vezes mais que as pilhas comuns. Então, nesse Natal, você pode até ficar em dúvida sobre o presente, olha, mas sobre a pilha, não tem erro não. Tem que ser Duracell, até 10 vezes mais energia para o seu Natal. Bom, a gente vai falar agora de autoestima e como ela pode ajudar a derrubar preconceito, mas eu vou ler aqui um post da Dira, que tem a ver sobre a mulher amazônica, que eu acho que também tem um pouco de afirmação e que é muito bacana. Sou uma mulher amazônica, nasci no Pará e aprendi a nadar em Igarapé. Sou filha dessa natureza exuberante. Fui criada tomando banho de chuva, sentindo o aroma do patchouli, saboreando o açaí, o tacacá e o tucupi. Meus traços são a mistura desse Brasil, índio, negro e português. Sou do norte, sou do boto, sou das lendas. Beleza tem a ver com natureza. É isso. Você hoje é uma referência para outras mulheres que também são da Amazônia e que também, né? Você sabe que hoje, chegando aqui para maquiar, uma das nossas lindas mulheres que estavam aqui de manhã na maquiagem, eu olhei para uma delas e falei assim, você é do norte? Ela... Sou. Eu reconheço na hora. Assim, tem um tipo que é muito brasileiro de lá, que é uma morenice parecida com a minha, esses olhos puxados, zigomas salientes, zigomas, e que não tem erro. Aí eu perguntei ela, e ela tá ali sentada. É, tá linda ali. A gente vai chamar exatamente. Turismo. Vamos chegar pra cá, porque a história delas é que a gente vai descobrir agora. Eu vou chamar a Sheila, a Jennifer e a Malu pra cá. Elas três participaram de um concurso Miss Plus Size. A vencedora foi a Sheila, Miss Plus Size Nacional. Aqui, a Malu, a Jennifer ganhou na categoria Turismo e a Malu na categoria Elegância, né? A gente vai botar ali atrás 3 fotos de vocês crianças. Aí eu vou pedir só, acho que então fica a Sheila aqui, né? Aqui mesmo a Malu e a Jennifer aqui no centro, só pra gente ver. Vocês nessa fase ali da foto do telão, vocês já tinham esse sorrisão, já eram felizes com o próprio corpo? Ou vocês tinham um certo desconforto ainda, ou ele veio depois? Já sim, ó. Tava de cropped, super na moda. Tava lá, tranquila. Tranquila. Mas acho que assim, a gente olha pra vocês e acha que então sempre foi assim, tranquilo. A Sheila enfrentou muita questão, muitos problemas, inclusive em casa. Até do próprio pai brincando e fazendo bullying, a gente hoje chama de bullying, né? Fazendo uma brincadeira com você até em casa. Boa tarde, bom dia, aliás. Bom, realmente, as crianças sentem isso. Às vezes os pais acabam, sem querer, fazendo brincadeira com os filhos e eles acabam sofrendo, sim. Hoje, o bullying. Antigamente não se chamava, antigamente as pessoas falavam brincando mesmo. Mas hoje em dia é bem triste, sim. E quer dizer, na verdade, reforçava algo que talvez incomodasse você na escola, não sei. Com certeza, porque assim, ó, muitas vezes por tu ser mais gordinha na tua infância, na tua adolescência, tu é excluída, tu é deixada de lado. Tu é chamada de, lá vem a baleia, ela não consegue correr, ela não vai conseguir jogar, ela vai entalar no tobogã. E é bem triste isso pra criança, porque cresce com aquilo de que ser gordo é ser feio. E na verdade não é. Jennifer, você, em que momento você percebeu, assim, que você era bonita? Quem que ajudou você nessa construção? Então, primeiramente, bom dia a todos. Eu fui totalmente blindada pela minha família. Eles me deram muito amor, né? E eles me incentivavam muito. Eles me provaram que eu não precisava ser magrinha para ser linda, feliz e agora Miss, né? E é isso que eu passo para as pessoas. Confie nos seus sonhos, confie em você mesma. As pessoas acreditavam que eu não podia correr. Eu joguei handebol e ganhei nos jogos escolares da minha escola, sendo gorda. Então, no movimento Plus Size Roraima, tem meninas que jogam vôlei. Então, são atletas. Então, você que é gorda, acredite em você, não acredite nas outras pessoas. Acredite em você. E você hoje se sente essa referência para outras meninas? Sim, eu sinto porque eu criei o movimento Plus Size em Roraima. Então eu incentivo, eu passo todo o amor que minha família, principalmente meu pai, me deu para elas. Eu quero provar para elas que a gente pode muita coisa. E por isso que eu vim para o concurso representando, sendo a primeira Miss Roraima Plus Size do estado.
ganhei, né, como Miss Turismo Plus Size com muita honra, porque sou gorda, sou índia e sou feliz. E você também pode ser assim. Olha! Você, Malu, o que você esperava quando você se inscreveu nesse concurso? O que você tinha na sua cabeça? Por que era importante para você? Ganhar como Miss Elegância, assim, por ser paraibana, a gente tem o preconceito de ser mulher macho, ser a mulher bruta, ser a mulher que não tem vaidade. Então, ganhar como Elegância ficou muito importante para mim, porque eu sou paraibana, sou Maria Bonita e sou elegante. Olha que o desfile tá lindo ali, né? É o vestido do desfile, né? Olha o desfile dela, que lindo também. Muito linda. Nossa. Inclusive, todo mundo fala, vestido você tem que ir de brilho, paetê, muita coisa. Não, meu vestido é de chita, é um material paraibano, é um tecido que a gente usa para fazer vestido de São João, que é uma coisa bem paraibana. Você ainda houve muito preconceito quando fala que é Miss Plus Size? Hoje, na rede social, por exemplo, é mais fácil criticar, né? Não, mas acontece. Mas você fica no preconceito se você quiser. Eu não fico. Eu não dou bola. Eu sou linda e maravilhosa. Se eu for deixar de viver porque a pessoa fala que eu sou gorda, eu não vou ser feliz nunca. Tem uma coisa interessante que outro dia um amigo tava falando, falou, cara, tu tem mais de 1 milhão de seguidores, tem 450 comentários, tem um cara que falou mal, tu fica dando atenção pra esse cara. Não deve. E ele tá errado. Esse cara tá errado. Tem outros 450 e tantos ali falando bem. Jean-Pierre, mas é isso, a questão de você estimular, fortalecer a autoestima das pessoas, porque senão elas podem realmente, aquele vai fazer um estrago naquela pessoa e pode fazer pra sempre, né? Sem dúvida. Eu acho que essa coisa da rede social é como se fosse, se diz, xingada de trânsito. Não tem que dar bola. Não tem que dar bola. É isso mesmo. É anônima. Mas parabéns para você, porque nos dá uma lição de autoestima. Vamos absorver um pouco dessa autoestima Viva de a você. diferença, né? Viva a pluralidade. Até entre elas três, como elas são diferentes, né? A mistura, né? Não dá pra você categorizar Miss Plus Size. Cada uma tem o seu perfil. Eu gosto mais das gorditas que das magras. Lígia, é muito legal vê-la falando assim com tanta... Todas três com tanta firmeza, né? Quando a gente não constrói a nossa identidade baseada em comparação, mas que a gente mergulha pra dentro e busca a nossa essência, a coisa é por aí. Mas a autoestima, a gente se cobra muito e vê a alta autoestima como tá dentro de um padrão. E vocês estão quebrando isso. Aproveitando a questão na rede social, tem um lado muito positivo. Se a gente olhar anos atrás, a mídia muitas vezes trazia as propagandas, um modelo pra gente se encaixar nele. Hoje somos nós que invadimos a TV e dizemos, não, a gente não quer mais esse padrão pra gente, a gente quer ser feliz assim. Essa representatividade, vocês inclusive cadenciam hoje, a gente vê o quê? A gente vê mulheres de com todos os biotipos, fazendo comerciais, né, fazendo essa divulgação desfilando como modelos, né? E lindas, né? Então, mas ainda falta muito mais, né? A gente, assim, é o começo disso tudo, né? Quanto maior a grita, né? Maior será a obrigatoriedade. Quanto mais vocês estiverem na rua, atuando, criando os grupos de enrolagem, movimento plus size, né? Eu também fiz no Rio Grande do Sul um projeto que chama Menos Preconceito, Mais Respeito. E fiz para realmente mostrar a diversidade dentro do universo plus size. Porque muitas pessoas ainda não entendem o que é o plus, que significa tamanho maior. Então as pessoas têm que abrir realmente a mente para isso. E até pra felicidade conjugal, né? Eu vejo no consultório, a mulher tá lá, feliz e tal, tem um relacionamento bacana, na hora da intimidade, aí não consegue destravar porque fica tão encanada, tem uma coisinha nela que incomoda. E de repente, naquele momento ali, ela diz... Puxa, a melhor terapia foi um namorado que chegou e disse pra mim, uma paciente disse esses dias assim, olha, eu não tô aqui pra olhar tua celulite, tô aqui pra ver teu sorriso de prazer de estar comigo. É isso aí. Queria agradecer a presença de vocês aqui, que vocês inspirem muitas jovens e contem muitas histórias boas pra gente, viu? E ajudem realmente a superar o preconceito. Parabéns, muito obrigada, muito obrigada. Vou direto saber o que é a notícia nessa manhã com o G1 em 1 minuto. Bom dia, Mari Palma. Quais os destaques? Bom dia, Fátima. Bom dia para todo mundo acompanhando o encontro. Vocês falaram hoje já sobre o acidente com o avião da Chapecoense. Foi há 2 dias, mas o clima triste continua no mundo todo, em Chapecó principalmente. A gente foi para lá e conversou com esse cara aí, o Janga. Ele jogou na Chape por muitos anos e estava no time que foi campeão estadual em 2007, o primeiro título da Chapecoense. No acidente, infelizmente, ele perdeu muitos amigos.
Tu imagina o sentimento que eu fiquei, a tristeza que me deu. É difícil, mas nós temos que aceitar. Hoje tem também mais uma fase da Operação Zelotes, aquela que está investigando uma fraude e um conselho ligado ao Ministério da Fazenda. Na fase de hoje, a polícia está em 3 estados investigando bancos, escritórios de advocacia e contabilidade. Não tem mandado de prisão. Os policiais estão fazendo buscas e levando pessoas para depor. Agora dá só uma olhada nessas fotos. Essas cobras chegaram hoje aqui no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, vieram da Europa. A Receita Federal, lá no aeroporto de Guarulhos, pegou 2 pacotes e aí achou as 2 cobras vivas dentro de meias. Elas foram entregues para o IBAMA, que pediu ajuda para a PF para encontrar quem trouxe as cobras para cá, para prender por tráfico ilegal de animais. Fátima. Obrigada, Mari, pelas informações. Queria só lembrar que hoje, a gente teve um programa super cheio, hoje também é o dia de combate à AIDS, né? É o dia não só de combate em relação à prevenção, mas também em combate ao preconceito pelas pessoas que são portadoras de HIV. Então é um dia para a gente refletir sobre isso. Há ainda um número grande aqui no Brasil de pessoas que convivem com o vírus. O diagnóstico mudou, aquele diagnóstico de sentença de morte passou a ser quase que um diagnóstico de doença crônica, mas é muito importante se prevenir e acreditar que realmente a prevenção vai fazer toda a diferença. E as pessoas que já estão com o vírus da AIDS merecem todo o nosso respeito e ter uma vida normal, digna, né? Estando ao lado de todos nós. Bom, amanhã é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Nosso convidado é o campeão paralímpico e recordista de medalhas Daniel Dias. E também vai estar com a gente a Berenice Piana. Ela deu nome a uma lei que protege os direitos das pessoas com espectro autista. Nós também vamos receber a atriz Viviane Araújo, a Edith de Rock Story. E a música vai ficar por conta da Mariane de Castro, logo depois do Bem-Estar. Agradecer a vocês, super obrigada. Eu quero agradecer a presença aqui no seu programa lindo. Mais uma vez, mandar um beijo para a tia Nazaré, que vai fazer 80 anos.